E aí, pessoal, galera, gente, povo, talvez todo mundo, sei lá. É um prazer, meu nome é Caio e eu vou começar esse curso de ArchiCAD aqui. Por que eu vou começar esse curso de ArchiCAD? Eu procurei aqui no YouTube e muita gente fala que não encontra canais de tutoriais no YouTube, canais em português. Português do Brasil, não português de Portugal. Português de Portugal também não acha. E eles só acham a versão que é da desenvolvedora, que é o próprio canal do ArchiCAD oficial. Deixo no link até, se alguém tiver interesse. E eu acho muito interessante criar um canal isso para que isso venha a ser uma forma que o programa tome força aqui no Brasil, onde não é muito divulgado e muito difundido, assim como o Revit é pela sua força pelo AutoCAD. Enfim, nesse curso eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do que é o ArchiCAD, do que eu sei, da minha experiência. Nada daqui é exatamente o certo. Muita coisa é certa sim, mas é porque da forma que eu vou ensinar é o jeito que eu acho mais fácil, mais prático e que eu aprendi. Então vamos lá. Essa primeira aula eu vou mostrar para vocês a introdução às ferramentas, não explicando elas a fundo, só mostrando as barras de ferramenta e mostrando algumas peculiaridades do ArchiCAD. Vamos lá. Primeiramente, o ArchiCAD ele é um programa BIM, que é uma plataforma, uma tecnologia muito usada já no Revit. Mesmo assim, o ArchiCAD, para quem não sabe, ele foi o pioneiro nesse ramo de programas BIM. A única coisa é que ele não, como eu tinha dito, ele não foi muito difundido no mundo tanto quanto o Revit, pois o Revit ele tinha o nome da Autodesk que puxava AutoCAD e todo mundo foi nessa onda. BIM o que seria? Você dá parâmetros, tipo... É, ótimo, eu falei tipo. Por exemplo, na parede você vai dar a altura da parede, espessura, que material você vai dar tudo e você vai desenhar. E o desenho que você fizer em duas dimensões, no 2D, você vai gerar uma volumetria com tudo aquilo que você já tinha pré-determinado. Isso ajuda por quê? Porque isso é muito mais prático, você desenhar tudo no 2D, você saber que aquilo já vai sair de certa forma e pré-determinado. Ou seja, isso é bom. Eu estou falando muito ou seja. É, aqui a gente tem o layout dele de ferramentas, que ele é muito, por exemplo, se eu quiser eu posso colocar todas essas barras de ferramenta aqui para fora e organizar da forma que eu quiser. Uma coisa interessante é que muita gente gosta de trabalhar com dois monitores. O ArchiCAD ele possibilita você colocar todas as ferramentas em um monitor e o outro monitor você trabalhar só com o desenho em si, até para se tornar uma coisa mais rápida. Eu particularmente gostava muito de trabalhar com uma tela, mas até que eu comecei a trabalhar com duas telas, eu acho muito prático e ao mesmo tempo se torna um ambiente de serviço clean, como se fosse uma prancheta mesmo. O ArchiCAD ele tem uma linguagem muito pro lado arquitetônico, do design. Mesmo assim, ele serve tanto para design gráfico, porque ele é um programa muito versátil. Porém, ele com enfoque em construção e arquitetura. Continuando, eu estava mostrando aqui sobre as paletas, que elas já vêm pré-determinadas de algumas maneiras, mas você pode arrumar elas da forma que você preferir. Talvez você seja canhoto, destro, você prefira a barra de ferramentas de um lado, a barra de navegador de mapas, que eu vou explicar para vocês o que é do outro, e afins. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem, vou até tirar aqui para vocês, a caixa de ferramentas. O que seria a caixa de ferramentas? Tem a seta, o retângulo, que seria o, as nossas ferramentas de seleção. Depois, vamos até fechar aqui, ó. Vem, primeiro, modelagem. Modelagem que vem parede, porta, janela, pilar, vigas, laje e afins, que seria o que é modelagem. Você constrói tudo aquilo que o projeto ele é realmente, ou aquilo que muitos profissionais fazem, que é ir fazer o levantamento na obra, e aí eles vêm e você faz o levantamento do que já é existente. A partir desse existente ou desse projeto que você montou numa parte de modelagem, que seria com portas, com ferramentas paramétricas já definidas pelo programa, você vem em documentação e a documentação acho que ela já se explica pela sua própria nomenclatura, né? Com cota de nível, uma trama talvez que você não tenha conseguido configurar de alguma maneira, os cortes que eu vou mostrar depois para vocês também, eles geram corte automaticamente, até por causa dessa tecnologia que é utilizada no programa, o BIM. E aqui vem o mais. O que seria o mais?
Porra, Caio, mas ele não devia estar encaixado em alguma da modelagem ou da documentação? O mais seria tipo, por exemplo, nem todo projeto você vai precisar de configuração de lâmpada, nem todo projeto você vai ter janela de canto, uma cota de raio, um ponto quente, que talvez o ponto quente a gente nem use em projeto, a gente use mais para fazer configuração de objetos e blocos, que eu vou estar mostrando isso numa aula que eu já tenho programada. E figuras. Figuras geralmente tem muito projeto, mas isso já não se encaixa em documentação nem modelagem. Então fica aí essa abinha. Vou voltar aqui. Agora vamos para esse lado aqui. Isso daqui é a barra que a gente chama barra de informações. Essa barra de informações, o que seria a barra de informações? Vamos lá, eu estou me repetindo. A barra de informações, ela te ajuda a fazer o desenho e ela te dá informações sem você ter que abrir a caixa de diálogo de cada ferramenta. Depois eu vou explicar a caixa de diálogo de ferramentas. Isso daqui é só uma introduçãozinha rápida para vocês entenderem. Ela lá dá, por exemplo, a altura, quanto que vai ficar do chão, por exemplo, aqui está com selecionada a parede, mas se eu mudar para a porta, ela muda totalmente. Então as informações elas são ligadas diretamente à ferramenta ou o bloco que você estiver selecionado ou ativado. Beleza, eu vou voltar as informações aqui. Aí vem a barrinha que é comum dele, que é as linhas guias, o mostrar e esconder o orientador, que aí algumas coisas que a gente vai entrar mais a fundo depois quando tiver que começar o desenho. Uma coisa legal do ArchiCAD também é que ele tem um sistema que poucos programas têm, que chama rastro referência, que seria esse rastreamento aqui. O rastro referência é, por exemplo, falei por exemplo duas vezes. Eu tenho uma prancha, ou eu peguei talvez um projeto de referência e eu quero tirar umas medidas dele, ou talvez eu já tenho um desenho que eu fiz à mão, eu escaneei, tirei uma foto. Eu coloco ele em um tipo de... tá até aqui, folha de trabalho, e, por exemplo, se eu tivesse ele aqui, eu tenho essas coisinhas aqui. Eu posso colocar em mostrar como rastreamento e referência. Então, ele vai mostrar como se esse desenho meu fosse um papel manteiga e o que eu quero passar por cima ele estivesse embaixo, para mim, como é falado muito na faculdade, passar por cima, fazer uma cópia, mas isso serve muito para a gente não ter que ficar abrindo talvez uma imagem em um monitor, outra em outro, ou talvez imprimir o que você precisa colocar a mão e passar as informações, isso é outra coisa muito legal. Eu acho que eu já falei um pouco da interface, do que é o fluxo de trabalho agora. Eu vou falar um pouco do fluxo de trabalho do ArchiCAD. O fluxo de trabalho do ArchiCAD ele se dá por essa barrinha aqui, que é o navegador o navegador, que no caso ele está aqui com o mapa de projeto ativado, mas a gente tem o mapa de vistas, o livro de layouts e o conjunto publicador. Eu vou explicar bem rápido, só para vocês terem uma ideia do que é e como se utiliza o ArchiCAD. No mapa de projeto, basicamente, é onde você vai configurar as alturas dos pisos, você vai desenhar os pisos, quando você gerar o corte, ele vai gerar o corte para cá, as elevações, tudo que você fizer, primeiramente no ArchiCAD, de desenhos iniciais, ele vai gerar nesse mapa de projetos, sem escala e sem uma predeterminação de canetas, ele vai ter a predeterminação inicial. Depois disso, a gente tem o mapa de vistas, que o mapa de vistas ele já se torna uma coisa que você utiliza juntamente com o mapa de projetos. Por isso é um fluxo. Você tem que passar por uma coisa para passar para a próxima. São etapas que você tem que seguir. Não é obrigatório isso, mas é interessante, por exemplo, porque você tem um projeto que a mesma planta você tem um detalhamento de 1 para 200 e a outra você tem um detalhamento de 1 para 500. Isso muda pincéis, linhas, pincéis e linhas são a mesma coisa, falou duplicado, né, cara? Pincéis, linhas, tipo de representação, o que vai ser mostrado, o que não vai ser, e também o conjunto de vegetais. Os vegetais seriam as famosas layers. Cada elemento a gente vai colocar uma layer. E para cada elemento também, você pode, por exemplo, para a parede, uma mesma parede, você pode usar ela para ser um rodapé, ou uma própria parede, ou às vezes ela pode ser uma sanca, isso com todos os elementos. Eu vou estar explicando isso aula a aula. E após isso que a gente faz no mapa de projetos, a gente falou,
e no mapa de vistas. Do mapa de vistas a gente pula para o layout. O layout já é uma coisa mais final, como se diz, né? O layout é onde você vai montar a sua planta. Eu não estou abrindo ele aqui porque vamos ter aulas específicas sobre layout, mapa de vistas e mapa de projeto. O layout você pode montar, por exemplo, é onde você vai organizar suas pastas das suas pranchas. Por exemplo, eu tenho uma pasta que é de prefeitura, eu já tenho pranchas pré-determinadas e configuradas da maneira que eu quero, com informações automáticas que você vai colocar no início do projeto, para você não ter que ficar toda a prancha você ter que ficar inserindo informação repetida. Isso é outra coisa prática do ArchiCAD. E aí o conjunto publicador, após você fazer tudo aquilo, você passar por esses dois, passar pelo terceiro livro de layouts, você vai configurar as pranchas e aqui você vai colocar publicar. Ou seja, Nossa, lógico que é publicar, tá o botão ali, né, Caio? Você vai publicar todas as pranchas de uma vez, em vez de você ter que ficar salvando uma por uma. Você pode tanto mandar imprimir elas, quanto tanto transformar em PDF, transformar em DWG. Isso é interessante para o nosso mercado de trabalho, que muitos ainda, e é uma grande força do AutoCAD, até para bombeiro e afins, que não trabalham com esse programa. Você pode transformar ele em 3D do SketchUp. Ou seja, o ArchiCAD ele é interligado com tudo e ele é um programa que facilita a vida se você sabe usar ele de forma correta. De forma correta que eu digo assim, cada um vai ter um jeito de trabalhar, mas existe um fluxo certo a se seguir, que não é obrigatório, mas é interessante pela praticidade que eu digo. Bom, agora eu já expliquei um pouco sobre essa abinha, deixa eu voltar lá aqui, ó. Aqui as ferramentas básicas de centralizar na tela, dar um pouco mais de zoom, que você também pode usar o scroll do mouse. Vou fechar isso aqui, que isso daqui está repetido. Aqui vem o que eu disse sobre combinações de vegetais, que eu vou explicar na próxima aula. E o básico do básico é isso, início. Só lembrando que eu vou tentar fazer aulas mais curtas, porque eu sei que muita gente não gosta de aulas compridas e isso se torna um pouco desgastante. Então, esse é o meu intuito inicial sobre as aulas. Eu não quero que isso daqui se torne um tutorial chato, que você só venha para pegar a informação e feche. É interessante que você saiba como o programa funciona, como ele se comporta e por que isso e por que aquilo. Então, até o próximo vídeo. E se você gostou, você deixa um feedback nos comentários. Se você acha que eu tenho que falar mais devagar, talvez passar os templates para o pessoal ir trabalhando na mesma linguagem que eu estou trabalhando. Próxima aula, só lembrando, eu vou começar as ferramentas básicas explicando parte por parte e estamos aí para qualquer coisa. Um abraço e tchau.